Fadiga, cefaleia, palidez e perversão do apetite são sintomas que podem estar presentes em um quadro de anemia ferropriva. Além deles, podemos ter irritabilidade, tontura, palpitações, síndrome das pernas inquietas, angina e diminuição da função motora e mental. Mas não se engane, o quadro pode ter pouco ou nenhum sintoma, uma vez que a instalação da anemia decorrente da carência de ferro é lenta. Então o organismo vai se adaptando e suportando de forma praticamente assintomática níveis muito baixos de hemoglobina. A anemia ferropriva é a anemia mais comum no mundo e traz diversas consequências, como prejuízo cognitivo em crianças e idosos e diminuição da capacidade física e de trabalho em adultos. É uma anemia hipoproliferativa causada pela depressão do ferro corporal total e caracterizada pela presença de hemácias microcíticas e hipocrômicas. A maioria do ferro usado na hidropoese vem da reciclagem de hemácias velhas, pois nossa ingesta diária de ferro é de cerca de 10 a 20 miligramas, porém absorvemos apenas 10% disso tudo. A maior parte do nosso ferro está dentro da hemoglobina, o restante está na mioglobina, em estoques de ferro e em enzimas M. Não há uma via ativa de excreção de ferro. Nós perdemos ferro por meio da perda de hemácias, como no caso de sangramentos, e cerca de 1 miligrama é perdido por dia pelo suor e descamação das células da pele e do trato gastrointestinal. Dentre as suas funções, temos que o ferro forma hemoglobina, compõe proteínas como a mioglobina e também faz parte da citocromo oxidase. O ferro M está presente em carnes, peixes e aves, sendo mais facilmente absorvido, porém corresponde à menor parte do ferro na dieta. Já o ferro não M está presente em comidas à base de plantas e ele é mais difícil de absorver, porém é o principal componente da nossa dieta. Quanto à absorção do ferro, temos que para o ferro não M ser absorvido, ele precisa ser convertido em ferro M. Essa conversão acontece pela enzima ferro-redutase, a qual é ativada pelo ácido gástrico na membrana do enterócito, principalmente do duodeno e jejum proximal. Depois de absorvido, dentro do enterócito, o ferro M pode seguir dois caminhos: atravessar a membrana basal pela proteína ferroportina para cair na corrente sanguínea e se ligar na transferrina, ou ficar armazenado temporariamente dentro do enterócito, na forma de ferritina. Os principais grupos de risco para desenvolver carência de ferro são crianças entre 6 meses e 2 a 3 anos, mulheres grávidas, doadores regulares de sangue, atletas em treinamento e comunidades com baixa ingestão de ferro M. As causas da deficiência de ferro incluem diminuição da ingesta, como em bebês de 6 meses a 2 anos, idosos e vegetarianos, diminuição da absorção, como acontece nos casos de doença celíaca, gastrite atrófica, gastrite autoimune, gastrectomia e cirurgia bariátrica. Já o aumento da demanda por ferro ocorre em crianças e adolescentes em crescimento e na gravidez. E o aumento da perda pode acontecer em casos de sangramentos, como perda menstrual excessiva e hemorragias do trato gastrointestinal, e também por parasitas intestinais que causam sangramento da mucosa intestinal. A deficiência de ferro acontece em vários estágios. Inicialmente, ocorre diminuição progressiva dos estoques de ferro com redução da ferritina e hemoglobina normal. Em seguida, os estoques de ferro se esgotam, ocorre diminuição tanto da ferritina quanto do ferro sérico e aumento da transferrina por mecanismos ainda não muito claros. Por fim, na anemia ferropriva propriamente dita, iremos ver microcitose e hipocromia, ferritina, ferro sérico e hemoglobina diminuídos, e transferrina e RDW aumentados. No quadro clínico, além dos sintomas já apresentados anteriormente, o mais comum é a presença de mucosas descoloradas no exame físico. O glossite também pode ser visto em alguns casos. Nas anemias de longa duração, podemos encontrar queilite angular e alterações unguiais, como a coroníquia e estrias longitudinais. Nos exames laboratoriais, iremos encontrar um hemograma com diminuição da hemoglobina, do VCM, HCM, CHCM e aumento do RDW. Já a análise completa do perfil do ferro irá nos mostrar o ferro sérico diminuído, saturação de transferrina baixa e diminuição da ferritina sérica, enquanto a capacidade total de ligação do ferro irá aumentar. No esfregaço de sangue periférico, serão vistas hemácias diminuídas, ou seja, de tamanho menor, que são aquelas hemácias microcíticas, e descoradas, que são aquelas hemácias chamadas de hipocrômicas. Por fim, a contagem de reticulócitos irá apresentar reticulopenia, o que indica que essa anemia é hipoproliferativa. O diagnóstico diferencial deve ser feito com outras causas de microcitose e hipocromia, caso as reservas de ferro não estiverem diminuídas. Dentre os diagnósticos diferenciais, podemos citar as talassemias, anemia sideroblástica congênita, hemoglobinopatia C e anemia de doenças crônicas. Por fim,
O tratamento visa a normalização da hemoglobina e reposição dos estoques de ferro, durante em torno de 6 meses. A escolha é a reposição do ferro via oral e tratamento da causa de base, se possível. Após normalização da hemoglobina do VCM, o tratamento deve ser continuado por 3 a 6 meses para repor os estoques de ferro. O composto mais utilizado para a reposição do ferro via oral é o sulfato ferroso. É importante avisar os pacientes sobre os efeitos colaterais que ocorrem em 10 a 20% dos casos, e são basicamente relacionados à intolerância gastrointestinal, como distensão abdominal, diarreia e obstipação intestinal. Alguns aspectos práticos do tratamento incluem: a absorção é melhor com o estômago vazio, porém a intolerância gastrointestinal também o é. A absorção aumenta na presença de suco de laranja e de carne e é inibida por cereais, chá, leite e medicações que aumentam o pH gástrico. O tratamento parenteral pode ser feito por via intramuscular ou endovenosa, sendo que a via endovenosa é a mais comum. É indicado em caso de intolerância real ao medicamento por via oral, perdas muito intensas que são mais rápidas que a reposição via oral, doenças do trato gastrointestinal e também nos casos de necessidade de reposição do estoque de ferro para grandes cirurgias. Essas são as referências. Obrigada.